Agora, nestes 2 próximos programas, eu chamar-lhe o ciclo das Marias, porque vamos abordar exatamente o percurso e o contexto da época das rainhas Dona Maria I e Dona Maria II. Vamos então hoje começar pela primeira deste nome. Uma rainha que governou num período particularmente difícil. Foi o período da Revolução Francesa e, posteriormente, invasão francesa. E, ao mesmo tempo, teve o peso histórico, simbólico, de ser a primeira mulher que envergou a coroa de rainha titular do Reino de Portugal, dos Algarves, da Aquém e da Alimar em África, com os títulos subsequentes. E por isso, se isto não fosse pouco já, significou, evidentemente para ela, uma enormíssima responsabilidade. Curiosamente, já tinha acontecido com o seu avô, João V, algo parecido e que, aliás, como sabem, deu origem ao belíssimo romance Memorial do Convento de José Saramago. Resultou exatamente de uma promessa do monarca no sentido de conseguir ter um herdeiro varão. E até acabou por ter mais do que um. Acabou por ter exatamente Dom José, pai desta nossa convidada de hoje, Dona Maria I, e o seu irmão, Pedro, que já vão ver porque é que falo nele, porque além de tio de Dona Maria, vai ser também seu marido. Sim, é muito estranho isto, é verdade. Hoje não seria possível, não é? Mas, do ponto de vista legal, o casamento de Dona Maria com o seu tio teve um propósito político, que foi exatamente o de reforçar internamente a coesão da Casa de Bragança, bastante afetada pelo período pombalino, do qual também já falamos. Foi, de facto, um período muito rico, mas em que houve um grande conflito entre Dona Maria e o Marquês de Pombal. Dona Maria detestava Sebastião José de Carvalho e Melo porque nunca lhe perdoou várias coisas, uma delas o modo como tratou a família Távora, a Casa de Aveiro também, e pareceu-lhe sempre que Pombal era um homem sem escrúpulos e, portanto, ela, enquanto mulher extremamente devota, extremamente, digamos, admiradora de um perfil honesto de governação, não era muito amante das práticas de Sebastião José. Bom, mas vamos ao que interessa, ao contexto, à época e ao tempo em que Dona Maria se moveu. É preciso dizer que, com a Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha e depois com o processo revolucionário que se lhe seguiu, a Dona Maria acompanhou todos estes acontecimentos europeus com muita preocupação. Ela receou que em Portugal, onde, enfim, várias organizações se movimentavam também, isso pudesse acontecer, e foi sempre para ela um motivo de angústia, ansiedade. E então a Dona Maria rodeou-se de um conjunto de figuras que lhe eram próximas, que tinham, de alguma forma, um pensamento muito semelhante ao seu. Se o Marquês de Pombal foi anticlerical, Dona Maria foi extremamente clerical, extremamente próxima das ideias da Igreja, recuperou, aliás, muitas figuras que tinham sido perseguidas, nomeadamente da Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas, e outras. E então é-lhe conhecido um programa de ação política que assenta em alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é justamente esta revalorização das confissões religiosas, da Igreja Católica, aquilo que muitos historiadores designam como a viradeira. Ou seja, foi o virar do avesso da camisola exatamente total. Se tinha havido perseguição, ela deixou de existir. Edifícios que o Marquês de Pombal tinha mandado construir, ela parou a sua construção ou até mandou demolir porque não queria que houvesse essa identificação com o tempo anterior. Houve um processo que julgou o Marquês de Pombal,
O Marquês de Pombal foi impedido de pisar terra lisboeta e foi remetido exatamente para Pombal, terra da qual ele era senhor, e também Oeiras, que ele, aliás, contribuiu muito para a redimensionação da então apenas pequeníssima vila de Oeiras, com o Palácio do Marquês e do Conde de Oeiras, que ainda hoje lá está lindíssimo, que eu recomendo a visita. E também já agora a prova do vinho de Carcavelos, que é também fabuloso e é da época do Marquês, com um processo muito semelhante ao vinho do Porto, de envelhecimento. E estão a ver, isto é um período de tensão. Mas é um período também interessante neste aspecto. Foram criadas, por exemplo, instituições científicas como a Academia Real das Ciências de Lisboa, uma instituição prestigiadíssima. O Brasil foi elevado à categoria de reino e é por isso que, com o seu sucessor, do qual já falamos, Dom João VI, a quem eu chamei Dom João I do Brasil, príncipe regente, é preciso dizer que, perante a doença da mãe, Dona Maria, recordemos, enlouqueceu. A partir de 1792 foi declarada incapaz para a governação e quem vai assumir o trono perante a sua impossibilidade vai ser Dom João. E Dom João não vai ter uma regência pequena. Deixem-me dizer-lhes que esta regência dura entre 1792 e 1816. São muitos anos, são 24 anos de regência. Mais do que aquilo que ele vai ter depois de reinado, porque efetivamente rei de Portugal e dos Algarves e do Brasil, ele vai ser entre 1816 e 1826, data da sua morte. Sobre Dona Maria, há também que dizer que foi a construtora do Palácio Nacional de Queluz, que é, digamos assim, à nossa escala, a última tentativa sonora, poderosa, de imitar o Palácio de Versalhes de França. É evidente que, não com a escala de Versalhes, Queluz seria uma pequena residência estival. Recorde-se que foi o aproveitamento das propriedades da Quinta e da Casa do Infantado que possibilitou a construção daquele grande complexo, rococó e também neoclássico, de grande beleza e de grande dignidade. E é aí, em Queluz, que Dom Pedro III, marido e também tio de Dona Maria, vai estabelecer a sua corte. Ele vai ter um princípio: não interferir nas decisões da esposa e também sobrinha e dar-lhe a total liberdade para que não sentisse, digamos assim, coagida à influência de um homem sobre o seu papel. E, portanto, ele vai ser o rei consorte, conhecido como sacristão, e conhecido também por uma interessante designação, Capacidónio. Era conhecido o facto de sempre que alguém se cruzava com ele, alguém que lhe era querido e que ele considerava, dizer: você é capaz e idóneo. E então a junção dessas duas palavras deu Capacidónio, o rei Capacidónio. Outra coisa que se vai contando sobre este monarca. Sobre Dona Maria, dizer também que ela teve uma frase que ficou na história de Portugal de forma absoluta. Na partida da corte para o Brasil, a quando da invasão francesa, em 1806, a primeira, com o general Junot, à saída do cais, já a tripulação real e os navios que faziam parte dessa tripulação partiam rumo ao Rio de Janeiro, ficou conhecida a célebre frase de Dona Maria, já com um diagnóstico que hoje seria o diagnóstico de esquizofrenia, a dizer o seguinte: tenham calma que ainda pensam que nós estamos a fugir. Ou seja, no meio de todo aquele alvoroço que foi a saída apressada, mas refletida, da família real para o Brasil, não há dúvida que Dona Maria foi das pessoas mais tranquilas, mais lúcidas e, apesar do seu estado de loucura, digamos, percebeu perfeitamente o que se estava a passar.
era a mudança de um paradigma. O reino europeu tinha perdido influência para o reino tropical, para o Brasil, que a partir daí passa a ser não colónia, mas capital e sede de um império. É neste reinado também que se dá essa alteração. Recorde-se que o seu filho primogênito, José, que depois acaba por falecer, seria José II, se reinasse, tem o título de Príncipe do Brasil. E, portanto, este título não era um título pequeno, era o título tão somente do futuro rei. Isto mostra como as coisas estão a mudar. E, curiosamente, Portugal percebeu isso muito antes de Espanha, da Espanha dos Borbões, em que os reis espanhóis, Carlos IV e Fernando VII, sempre se recusaram a transferir a corte para o México, como tantas vezes lhes foi recomendado, e é preciso dizer, como já aqui sublinhamos nos Mitos e Mentiras, que isso levou ao seu aprisionamento, ao facto de Napoleão ter feito com eles aquilo que quis e desejou, eram verdadeiros fantoches, e mais. O imperador Napoleão Bonaparte coloca no trono de Madrid o seu próprio irmão José Bonaparte para afrontar os Borbões. Isto não é coisa pequena. Foi de facto uma humilhação para a coroa espanhola e é por isso, e eu reitero isto, que o príncipe regente Dom João foi de uma grande inteligência e até, se me permitem, de um grande sentido patriótico, porque a pátria portuguesa estava abraçada pelo Atlântico. Não era Portugal e Brasil. Tudo era um Reino Unido. Eram duas coroas, mas que eram, na verdade, uma só. Portanto, o nosso rei Dom João foi, de facto, um rei com visão estratégica e política. Sobre Dona Maria ainda, e para terminar, é preciso dizer que foi uma mulher também extremamente preocupada com os mais pobres e com os mais necessitados. Foram várias as obras que promoveu de misericórdia e de assistência social. Ela, pelo seu sentido profundamente devoto e religioso, estava particularmente sensibilizada para isso, mas também estava muito sensibilizada para aquilo que podemos dizer fosse uma ruptura de paradigma nas relações com certos reinos, com certas coroas na Europa. Nós estamos numa época que é uma época de afirmação gradual do liberalismo, não é? E podemos dizer que, a nível europeu, a grande potência liberal é o Reino Unido, a Inglaterra, com o parlamentarismo, com um conjunto de tradições liberais, por oposição, e é preciso dizer que nós éramos na Europa um dos principais, se não o principal aliado do Reino Unido, não é? E, portanto, Dona Maria vê-se aqui numa camisa de forças interior entre, por um lado, os seus valores tradicionalistas, religiosos, profundos, e, por outro lado, a Aliança Britânica, que obrigava também a uma certa abertura não só económica, mas também cultural. E temos do outro lado da Europa também, e do outro lado do espectro político, digamos assim, deste tempo, o absolutismo corporizado pela coroa francesa, que é derrubado na Revolução de 1789. Não é? Após esse derrubo e com a Convenção e depois o Diretório, Dona Maria vai assistir a tudo isto, todas estas fases do processo revolucionário, até Napoleão assumir o trono. Ela vai resistir bastante a estas ideias. De todo modo, é preciso dizer, a maçonaria vai se desenvolver muito nesta época, tem grandes figuras, como, por exemplo, o general Gomes Freire de Andrade, que vai ser preso e sentenciado pelos seus ideais liberais e próximos da República Francesa em São Julião da Barra. Aliás, todas as amigas e os amigos conhecem e estudamos esse texto na escola, o Felizmente ao Luar, de Luís de Sestão Monteiro, que também aborda um pouco
este Portugal em trânsito, não é? Entre o conservadorismo e o tradicionalismo monárquicos, representados pela coroa, não é? De alguma maneira, e estes nobres e oficiais militares liberais, ou com influência francesa ou com influência britânica. Recorde-se que, por exemplo, no caso da maçonaria, a maçonaria portuguesa vai ter muita influência francesa, mas também britânica, noutros ramos e noutros segmentos da sua atuação. Depois, isto leva-nos, claro, a perceber que a partir daqui, e com a próxima Maria que aí vem no programa seguinte, vamos compreender que o ancien régime, o antigo regime, o absolutismo, está de facto a perder terreno. E isso acontece apesar da influência, por exemplo, do trono austríaco, com quem nós vamos ter sempre tradicionais relações. A Áustria, que era também uma potência absolutista, conservadora, representada por um gênio político que é o chanceler, o príncipe de Metternich, que vai acompanhar toda a situação europeia entre o final do século XVIII e o princípio do século XX. Ora, Dona Maria I vai morrer no Rio de Janeiro em 1816. São muitos os relatos que temos da sua vivência no Brasil, apesar do seu estado de loucura e de doença, uns mais anedóticos, outros mais verídicos, que de facto mostram como esta mulher, que foi a primeira rainha titular a utilizar a coroa com o peso que isso implicava, não há dúvida nenhuma que não foi um processo fácil. Ela que tinha também tantas reservas para com o tempo anterior ao seu, mas que, claro, procurou fazer o seu melhor certamente e abriu portas a uma mudança, a um trânsito, a uma transformação muito grande na sociedade portuguesa. E, já sabem, esta será a primeira de duas Marias que estamos a analisar neste espécie de crossover aqui no Mitos e Mentiras da História. Muito obrigado.